E agora sim, para falar com ele. Tudo bem, Fábio? Como é que está você? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer conhecê-lo, né? Conhecia, já digníssima. Sim, né? sim. Mas, e aí, umas coisas que a gente vai... a Patrícia me diz, olha, Fábio é quase um português. Eu falei, que horror. Mas ele vem aqui não para falar de Portugal, nem das coisas de português, não. Vem aqui para dizer o seguinte, tem esse livro que já lançou na Escariz, né? Sim. Já lançou também na Bienal de Maceió. De Alagoas, Exatamente. Fala um pouquinho daqui a pouco, porque a gente tem também a Patrícia Bonito no seu Momento Zen, que faz um apoio cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho para você. Ganesha Núcleo de Yoga. Há um cantinho em Aracaju onde você pode se desconectar para se reconectar. Esse cantinho fica na coroa do meio e ele foi preparado com muito amor e carinho para você. No Ganesha Núcleo de Yoga, nós temos práticas de Hatha Yoga, yoga restaurativa, cursos de formação e várias vivências como retiros e workshops. Nas práticas de yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você, através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. O Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco, 7999-680-4469. Namastê! A Propagtour tem o prazer de levar você ao Réveillon 2024 em Lisboa. De 27 de dezembro a 2 de janeiro de 2024, saindo de Salvador, vagas limitadas. Consulte-nos sobre valores e forma de pagamento. Nosso contato 2107 4444. Propagtour, a sua agência de viagem, onde os seus sonhos se realizam. Venha desfrutar de bons momentos na natureza. Araçaracura, esse é o seu lugar. Passeio de charrete, andar a cavalo, o contato com os animais. Venha viver momentos de contentamento. Araçaracura é o seu lugar de lazer. Boa música e bons amigos fazem bons momentos. Reserve já o seu fim de semana em um lugar aconchegante. WhatsApp 799-9972-4802. Esperamos você. Agora sim, eu quero saber quem é Fábio Azevedo. Então, vamos lá. Eu trabalho com treinamento comportamental, com coach executivo, sou professor universitário, analista comportamental, enfim. Eu trabalho sempre com desenvolvimento humano, trabalho com diversas organizações. Fui 2 anos consultor do Banese, hoje eu trabalho com a Move, fazendo um trabalho com os líderes lá, um grande programa de desenvolvimento. E alguém que gosta de pesquisar sobre comportamento humano, sobre o futuro. E no meu mestrado, eu fiz mestrado lá em Portugal, sobre gestão de recursos humanos. E uma parte do meu estudo foi sobre o que está acontecendo depois da pandemia, essa transformação que aconteceu, a mudança na trabalhabilidade, quais são os gaps de habilidades que no mercado estão surgindo. As empresas até encontram pessoas com diplomas, mas que não tenham competências socioemocionais, sociocomportamentais para se encaixar e para entregar resultados. Então, uma parte da minha pesquisa foi entender quais são as habilidades que o mercado vai ser exigido para todos nós até 2027, até 2030. Por isso, eu escrevi um livro que brinca com isso, dizendo:
não queime seu filme em 2030. Em 2030. Exatamente. Pensamos que está longe, não, está aqui pertinho. 7 anos. Está correndo, o tempo está correndo. Ô Fábio, e depois da pandemia, as pessoas, claro, as empresas, quem faz a empresa é o corpo humano, né? Sem dúvida. Ainda bate cabeça, né? Bate. Assim, os desafios são muito grandes, né? Antes da pandemia, a gente pensava no digital como um complemento. Antes da pandemia, nada podia. Antes da pandemia, as pessoas queriam determinada função, trabalhar home office, não pode. Tem segurança da informação, tem tudo. Com a pandemia, em 15 dias, pôde tudo, né? E aí, que aconteceu um fenômeno no mercado? Essa mudança do home office. Agora já tem uma mudança, a questão da semana de 4 dias, que já foi experimentada aqui no Brasil, é uma tendência mundial, algumas empresas se adaptam, outras não. A questão, tem um fenômeno que está acontecendo que é muito séria, em relação, por exemplo, aos jovens, essa geração entrando no mercado de trabalho, que eles não querem assumir grandes responsabilidades, não é como a geração anterior que dizia, eu quero virar o presidente da empresa, eu quero crescer, não. A geração atual, ela busca um propósito. E quando ela busca esse propósito, ela começa a negar, abrir mão de alguns desafios. Então, olha, eu vou lhe promover, não quero. Olha, você vai assumir isso aqui? Não. É muito trabalho. Não, porque eu quero ter tempo para viver, eu quero viver mais. E não é aquela geração de, né, se você for olhar nessa tendência, gerações anteriores são completamente focadas. E isso tem um fenômeno que é chamado desistência silenciosa. E esse é um fenômeno E agora, para a liderança? Porque antigamente, hoje eu dou formação, treinamento e liderança, treino executivos, e antigamente o executivo, estava com a equipe dele, feedback, estava ali junto, mas agora, como é que eu lido com... E aí são 2 fenômenos. Um é, como é que eu lido com equipes multigeracionais e transdisciplinares? Como é que eu lido com uma parte da minha equipe? Isso acontecia comigo lá em Portugal. Eu tinha uma equipe no escritório, tinha uma equipe de 2.000 colaboradores espalhados em Portugal inteiro. Então, assim, como é que você lida, como é que você constrói cultura? Se uma pessoa está online, você não tem contato com ela, as outras presenciais, e é um time, é uma cultura, é uma empresa. Então, muitas empresas estão voltando, pedindo para os colaboradores retornarem, mas e esse desafio é uma das habilidades, né, que a liderança, né, esse conjunto de comportamentos voltado a esses resultados. Ô Fábio, mas a formação acadêmica para o profissional na prática, ou seja, o jovem que concluiu a sua graduação, ele já está pronto para o mercado de trabalho? Nunca teve e nunca vai estar. Né? Tipo, eu brinco dizendo que assim, a faculdade é você ter os brinquedos e ter o direito de descer para o play, né? O que é que vai acontecer a partir dali? O grande problema, eu até conto isso no meu livro, tem pesquisas que dizem que se não houver uma grande mudança nas faculdades, todo o conteúdo que está sendo ensinado hoje vai se tornar irrelevante nos próximos 5 anos. O que acontece, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos? Quem banca a pesquisa é a iniciativa privada. Então, a pesquisa está ligada à indústria, a pesquisa está ligada ao desenvolvimento. Aqui, não. Então, a distância, existe um gap entre o que se ensina na faculdade e a exigência do mercado. Então, quando você é o melhor aluno da faculdade, isso não significa que você vai estar empregado, que você vai conseguir dar resultado. Então, existe um gap. Lá na Faculdade Amadeus, eu tenho tido muitas conversas lá com a direção e um movimento de falar, como é que a gente atualiza o curso? Como é que a gente pode pensar, existe uma espinha dorsal que o MEC exige, que particularmente eu acho que isso tem que mudar, isso tem que ser revisitado, porque não faz sentido, principalmente agora com a chegada da inteligência artificial. Quer dizer, eu vejo que os alunos, eu ensino em pós-graduação e vejo que os alunos ainda estão focados em tarefas repetitivas, ainda estão focados, eles não desenvolvem análise estratégica, eles não desenvolvem o que eu chamo hoje de pensamento de prompt. O que é um pensamento de prompt? Hoje em dia, qual é o grande diferencial? A inteligência artificial já está aí. Se você que está me ouvindo aí quiser fazer um relatório, fazer um plano de negócio,
se você quiser fazer basicamente quase tudo que você teria que sentar para criar, para fazer, se você der o comando certo, a inteligência artificial vai lhe entregar. Faz por você. Na hora. Inclusive a capa do meu livro, todo mundo fala, poxa, que legal. Primeiro livro que eu escrevi... Inteligência artificial. Exatamente. O primeiro livro que eu escrevi, eu contratei uma agência e tal, e eles, não, troca aqui, muda aqui, não. Dessa vez eu dei o comando, a inteligência artificial me deu a arte. Você diz, eu não gostei disso, e ela já te modifica na hora. Na hora. Agora, você tem que saber dar o comando. Essa é a questão. Porque, na verdade, o que se percebe é o seguinte, é esse pulo do gato. Né? Hoje você tem que aprender a dizer o que você de fato quer. Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu percebo que também vai muito de geração, né? Essa geração de hoje, não sei se você percebe isso na faculdade, não está um pouquinho com o pé no freio, não tem muito assim, eu quero avançar, eu quero ter esse discernimento. Não tem a mesma ambição. Exatamente. De assim, vai coordenar esse grupo, essa equipe. Você não pode esperar muita coisa, porque a iniciativa não vem muito. Então, eu quando penso nisso, eu penso assim, a gente tem que olhar também qual é a base disso tudo, qual é a nossa criação. Aquela criação que tudo era prático, o mundo era real, a gente jogava bola no meio da rua, subia em árvore, e de repente você tem uma geração que tem mais informação do que o imperador romano na palma da mão, tudo muito fácil, tudo muito rápido, e um mundo completamente líquido, digital, onde as relações, na maioria das vezes, elas são digitais, né? E aí, de repente, você quer esperar dessa pessoa o meu sentimento existe uma necessidade de experimentar o mundo, a necessidade de ir além. Antigamente, eu me lembro, quando eu era pequeno, eu tinha que pegar aquela enciclopédia Barça, fazer, aquela pesquisa, tudo era mais difícil. Ter a informação era o grande diferencial. Hoje, o saber usar a informação, né, tanto que, por exemplo, uma das competências para o futuro é a alfabetização de dados e a alfabetização digital. Quer dizer, o que é isso? Primeiro hoje em dia você tem acesso muito fácil a Big Data, a questão de dados estatísticos. Agora, você sabe usar? Você sabe extrair? E outra coisa, você entende um pouco... E onde aplicar, né? Exatamente. E você entende um pouco para dizer assim, a minha necessidade hoje é, por exemplo, trabalho numa empresa que eu tenho que fazer isso para o funcionário. Eu sei qual é a linguagem que eu poderia usar para isso, ou até para contratar alguém, eu entendo um pouco do que está acontecendo, é a alfabetização digital. Porque até quando eu estava falando, por exemplo, do pensamento de prompt, prompt é o comando que você dá para a inteligência artificial entregar exatamente aquilo. E o pensamento de prompt é você conseguir ter clareza do que você quer e entender com quais recursos, que comunicação que você precisa para ter aquilo. E para a educação, qual é o impacto? Em Nova York proibiram o ChatGPT e tem uma revolução em muitos lugares que os professores falam, os alunos não querem fazer mais nada. Os alunos chegam lá no trabalho e falam, aí já sai, eles imprimem, está aqui, já fiz o dever. Então, será que a educação não tem que mudar? Se essa é uma ferramenta fundamental para o meu desenvolvimento, como, por exemplo, o Windows está vindo com o Copilot, né? Que é que vai acontecer? Você está numa reunião no Teams, e aí você diz, olha, fulano de tal vai ficar com isso, vamos comparar os relatórios, ele já busca o relatório de um, faz a síntese, compara com o outro, no final da reunião todos já recebem no seu Outlook, no seu calendário, o que vai fazer, quando vai fazer, quer dizer, todo aquele trabalho que você ia ter, você não precisa fazer mais daquilo. E aí quando a educação fala, eu não quero utilizar aquilo, você está privando também os jovens da ferramenta que vai ser a ferramenta do mercado. Ô Fábio, o que é que a pessoa de casa que vai começar a correr para comprar o livro encontrará aqui nesse livro? Vamos lá, o livro, eu brinco, não queime seu filme, porque eu utilizo para falar de tudo isso, para não ser uma linguagem chata, técnica, pesada, eu falo dos grandes clássicos do cinema. Por exemplo, uma das inner skills que vai ser um diferencial no mercado é a questão da ética, né? Porque com a inteligência artificial, com essa revolução tecnológica, olha quantidade de golpe que tem, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda, deposita aqui e tal, mudei de telefone, só que agora eles já conseguem modelar uma voz, eu consigo pegar a voz de uma pessoa que está na rede social, que fez uma live, pegar a voz, modelar
e a sua voz falar qualquer coisa. Manipular imagens, manipular vídeos. Então eu brinco, por exemplo, do Star Wars, eu brinco entre o Jedi e o Lord Sith, né? Poderes relativos, mais a questão ética, assim, quais são os valores que eu estou colocando para o mercado. Não é só ser tecnicamente o melhor profissional, mas o que eu trago dos meus valores pessoais, das minhas competências. Então, o livro está dividido em... Tem testes para você avaliar a questão comportamental. Será que as suas habilidades hoje, elas estão decaindo ou elas estão em crescente para os próximos anos? Para você avaliar se você entende quais são essas competências que o Fórum Econômico Mundial coloca como diferencial para 2023 e agora já tem uma outra pesquisa para 2027. Eu falo de todos os futurólogos hoje que falam sobre isso. Então, você entender um pouco, os exemplos de séries e filmes, falo das grandes oportunidades dos próximos anos. Esse ano teve o Fórum Econômico Mundial e tem algumas áreas que vão explodir de oportunidade. Tá quebrado. E outra coisa, fala assim, meu Deus, vou ser substituído pela máquina. Vou ser substituído, acabou minha vida. Não. Então eu mostro quantas oportunidades. E também para as pessoas funcionarem. Mas essa vida ali quadradinha, na caixinha, essa vai acabar mesmo. Sim. Esse seu empreguinho bonitinho ali, isso, claro, tem dias e horas sem dúvida, contadas mesmo. Sem dúvida. Né? Ou você se recicla e busca o que é o horizonte, vamos ver, 2027, 2030, ou Sim. você está fadado a ficar realmente na contramão. Né? Completamente. Se você for olhar, por exemplo, os armazéns da Amazon, antigamente tinha 2.000 colaboradores. Hoje em dia você tem 2.000 robôs e você tem 3 pessoas fazendo manutenção nas máquinas. Se você olha, por exemplo, todo o call center nos Estados Unidos, aqueles atendimentos telefônicos para ligar, para reclamar, né, são feitos a maioria por indianos. A maior empresa indiana de call center, eles demitiram 90% dos colaboradores agora esse ano e substituiu por o ChatGPT, chatbot, quer dizer, atendimento por inteligência artificial. Quando você liga para uma operadora e está, olá, tudo bem, como você está? Digite 1, digite o 2, cada vez mais. E a grande sacada disso, uma das grandes sacadas do livro, é que as pessoas estão tendo um pensamento distorcido, aquela questão de, se a máquina vem aí, eu preciso me qualificar tecnicamente cada vez mais. E talvez o detalhe seja, eu preciso desenvolver a minha humanidade cada vez mais. Eu vou ler porque, assim, é importante a gente refletir e pensar sobre essa frase. É um erro tentar ser mais máquina que as máquinas. O maior desafio será ser mais humano que elas. A grande questão é que a evolução da inteligência artificial não é que a coisa prática, técnica, repetitiva, mas é a humanidade. Quando você vê que um robô começa a te atender, você vê que eles conseguem desenvolver humanidades, e tem muita coisa que vem por aí. O chefe de inteligência artificial das Nações Unidas, ele disse que até 2030 a inteligência artificial vai desenvolver emoções. E com desenvolver emoção não é programar. Eu acho que é uma coisa importante que você tem um público variado, muita gente não sabe nem o que é inteligência artificial. A gente pensa assim, a programação de um computador é uma programação binária. Eu aperto o botão, acende a luz. Eu aperto o botão, apaga a luz. É previsível o comando. Inteligência artificial tem algoritmos. São pequenos programas que eles buscam toda a informação e eles aprendem. Eles dão uma resposta juntando o texto. Ele entende, ele modela meio como o ser humano raciocina. Então, se você pegar a inteligência artificial, fizer uma pergunta, ele vai dar uma resposta. Se logo em seguida você fizer a mesma pergunta novamente, ele vai dar uma resposta completamente diferente. E a ideia deles é, eu não vou programar a máquina para sentir. A ideia deles é fazer com que a máquina, com pequenos algoritmos, ela aprenda a sentir emoções. Então, imagina o nível que a gente vai enfrentar. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a grande questão é, se você não está investindo em você, se você não está buscando desenvolvimento, buscando aprender, e essa humanidade vai fazer diferença, entende? Porque assim, o ser humano vai ser substituído, perde completamente o sentido do ser humano ser substituído. Assim, a inteligência artificial vai ajudar a gente a ir para a Lua, ir para Marte mais rápido, mas o sonho de romper, de romper o espaço, o sonho sempre vai ser humano. E com isso a gente vai só um apoio cultural, mas fica aí que continuamos aqui com Fábio Azevedo
e todo esse potencial, né, importante se ficar atualizado. Um instante só.